Houve denúncia, eles ainda não são denunciados. Vamos passar a falar agora com o deputado estadual Merlong Solano, que acompanhou de perto esse processo de transição e tem na Assembleia Legislativa demonstrado uma preocupação de certo ponto que tem nos causado até a nossa preocupação com a situação financeira do Estado. Chegando a dizer, deputado, tem uma operação para entregar o Estado quebrado. É isso mesmo ou a imprensa escrita exagerou? Boa tarde, deputado. Não, exagerou não. Foi o que eu escrevi, até mesmo no artigo. No artigo eu li. Publiquei hoje no jornal Meu Norte. Foi não. Está escrito, eu assumo. Porque o que nós temos percebido, tanto já no trabalho da equipe de transição, quanto visitando órgãos, conversando com as pessoas, trabalhadores, empresários, é que há uma situação de desorganização administrativa e de dificuldade financeira que se espalha por todo o tecido do aparelho do Estado. Perdão. A coisa começou lá em 2013, quando estourou o gasto com o pessoal, estourando o limite prudencial, e ao longo de 2014, ao invés de resolver o problema foi ampliado, ao se estourar o próprio teto de 49%. E ao se deixar de adotar as medidas que a legislação determina, e ao contrário, se realizando a nomeação de 1.275 cargos em comissão, entre maio e setembro, de acordo com o que está escrito num relatório do próprio Tribunal de Contas. Porque eu evito, Léo, falar apenas de coisas que eu ouvi dizer. Estou procurando basear minha intervenção, Cila, nesse debate, em fatos concretos. Um deles é esse: estourou o limite da folha de pagamento, não se resolveu o problema. No ano passado, isso, né? no ano passado. Não se resolveu o problema este ano, o problema aumentou de tamanho. Esse problema, por si só, coloca o Estado inadimplente com o governo federal, portanto, impossibilita as transferências voluntárias, que são os principais recursos para os investimentos. E veja só, não é uma inadimplência, daquele tipo de inadimplência de uma prestação de conta que atrasou, não. Estou falando de inadimplência no excesso de gasto com o pessoal, que só se resolve de duas maneiras. A melhor maneira é aumentando a receita. Bom, desde que seja sem arrochar demais. E a outra maneira, cortar a despesa. A lei fala em demitir no mínimo 20% dos cargos em comissão, e se isso não for suficiente, demitir servidores efetivos que ainda estejam no estágio probatório. Então nós estamos falando de uma coisa complicada. Complexa, demitir. Então isso aí é um dos indicadores. O outro é aquela história da Previdência, que vocês estavam comentando agora há pouco. Deixa-se de usar recursos da fonte própria, usa-se recurso do fundo de capitalização, se aprova em tempo recorde uma lei na Assembleia transferindo a responsabilidade de recapitalizar o fundo para o próximo governo. Então, começando em março, né? Começando em janeiro. Em janeiro, aliás. O próximo governo ficará desse jeito, se a gente não conseguir brecar esta operação, como estamos tentando, com duas penalidades. A de cumprir todo mês o déficit da Previdência, que é de 45 milhões de reais, e a de cumprir o déficit que não foi coberto esse ano. Isso não é coisa de dizer, está numa lei que foi enviada para a Assembleia Legislativa e aprovada rapidamente. Então, durante um ano, teria que pagar o dobro. Quase 100 milhões. Quase. E por último, além disto, essa antecipação de receita, Léo. O governo conseguiu uma autorização do CONFAZ agora e está tentando viabilizar uma antecipação da receita de janeiro para o mês de dezembro, mediante um incentivo, mediante uma renúncia de receita, o que é ilegal em final de governo, da ordem de 6%, que equivale aproximadamente a abrir mão de 10 milhões de reais para poder arrecadar em dezembro os 180 milhões de reais previstos para parte do mês de janeiro. Então, seria uma antecipação, uma operação salva-vidas para o atual governo, mas que comprometeria o próximo governo. Isso aí. O senhor acha que de uma forma ou de outra não compromete o próximo governo, né? Bom, do jeito porque aí estamos naquele dilema, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Porque se antecipar não é legal, não é normal, mas pelo menos deixaria o Estado numa situação, se não antecipar, né, vai ficar numa situação mais complicada para o próprio governo próximo, que vai ter que arcar com tudo isso, né? Do jeito que está, a coisa está complicada mesmo. Demais, né? Não se mexe impunemente na folha de pagamento no governo como o do Piauí. A folha de pagamento é a principal despesa, e ali num dado momento do governo passado se achou bom assinar plano de cargos e salário da Ibope, né, da Prestígio, e não se fez as contas. Nós entregamos o governo gastando
pouco mais de 43% da receita líquida com o pessoal, isso em 2010. De lá para cá, foi logo para 44 no ano seguinte, depois para 46 e finalmente passou do limite prudencial em 2013 e agora extrapolou o teto. Quando se brinca com a folha de pagamento no Piauí, o resultado imediato é a crise financeira. É o atraso de salários. E aí, podendo chegar no atraso de salários. Você, de imediato, inviabiliza o custeio. É o que eu estou vendo por onde estou andando. Fui nas escolas de tempo integral e vi elas agora estão liberando os alunos meio-dia, por falta de alimentação. Conversei com o pessoal dos orfanatos, não receberam 1 litro de leite no mês de setembro e no mês de outubro. Estão dependendo de doações. Estive hoje na Federação dos Trabalhadores da Agricultura, quadro que a direção da FETAG traçou para mim em relação ao estado do EMATER, do INTERP, é extremamente preocupante. O EMATER foi desmontado. O EMATER é inteiramente desmontado, o que está comprometendo a participação do Piauí em políticas importantes. Olha, o PRONAF. Mas o EMATER foi desmontado já há algum tempo, não foi agora só nesses últimos meses não, né? Foi ao longo da última gestão. Não estou falando só do ano de 2000 Nós fizemos um esforço enorme para reestruturar o EMATER, para colocar escritórios em todo o estado do Piauí, colocar condições de trabalho, computador, carro. Isso tudo foi desmontado. Hoje há muitos municípios que não contam com nenhum técnico, em municípios que tem ainda um escritório, você chega lá, palavras dos dirigentes da FETAG, você chega lá, não tem papel, não tem um computador funcionando, não tem uma gasolina para o cara fazer uma visita. Resultado, o PRONAF comprometido, a participação dos agricultores rurais do Piauí, comprometidos em acessar um dos principais programas de fomento à agricultura familiar, que é o PRONAF, que o governo federal aumentou enormemente a quantidade de recursos. Foram aproximadamente 2 bilhões de reais para o Brasil todo em 2002, 2003, agora está disponibilizando 24 bilhões. Mas tem aquela parte que tem que ser feita dentro do estado ou no município. As secretarias estaduais de agricultura e as secretarias municipais apoiarem o agricultor familiar para elaborar os projetos para que eles possam captar esse recurso. Muitos dizem, secretário, que quando o secretário Mário Lacerda se afastou, dizendo inclusive que iria coordenar a campanha do governador Zé Filho, que terminou não acontecendo, é porque ele conseguiu vislumbrar as dificuldades que iria enfrentar. O senhor acha que, eu acho muito forte o termo, na minha avaliação, de que o governador estaria fazendo uma administração para deixar o Estado comprometido. Eu posso até admitir, isso na minha visão, o senhor tem a sua visão, posso até admitir que haja um descontrole administrativo e que está deixando o governador até, de certa forma, desorientado com relação às providências que tem que tomar. Mas o senhor acredita mesmo que isso é proposital ou já é um acúmulo de situações que se vem vivendo? Eu citei ainda há pouco, não sei se o senhor assistiu, a questão, eu e o Silas conversávamos aqui, ao vivo, a questão de que se utilizou recursos do Tesouro para tocar obras porque havia uma garantia de um empréstimo. Por questões burocráticas ou por qualquer questão de qualquer natureza, esses empréstimos não foram liberados. Aí o que foi gasto na obra faltou agora para complementar essas despesas. O que o senhor imagina assim, sobre esses pontos de vista levantados? O fato concreto é o que a gente percebe, essa desestruturação administrativa e financeira, que o Estado, ao que parece, assumiu compromissos para além das suas possibilidades financeiras, e agora a coisa está desandando assim a olhos vistos, Mas quando você enfrenta uma situação dessa, Leal, aí você é medido pelas respostas que dá ao problema. Ora, se estoura o gasto com o pessoal, e o gasto com o pessoal, ao estourar, tem o poder de colocar o Estado inadimplente com o governo federal, comprometendo as transferências federais para o Piauí, diante de um fato como esse, o governante tem a responsabilidade de tomar medidas concretas. E as medidas concretas não eram nomear 1.275 pessoas. E as 1.275 cargos de confiança foram nomeados. É o que está num relatório do Tribunal de Contas do Estado. Isso é fato concreto. Não, é fato concreto. Entrei com 2 representações junto ao tribunal. Uma, pedindo que o tribunal aplicasse de imediato aquilo que já era conclusão do seu departamento de fiscalização, o DEFAI, que constatou essas nomeações, que pediu que fossem todas elas anuladas
né? E que o governador fosse multado em 30% do seu salário. Então eu entrei com a representação pedindo ao Pleno que aplicasse essas medidas. O Pleno já deu 10 dias de prazo para o governador demitir as pessoas que ele contratou. Ainda não se posicionou sobre a multa. Vai julgar primeiro o mérito. E entrei com outra representação, que é um pedido de cautelar, pedindo que o governador se abstenha de deixar de depositar o déficit da Previdência com recurso próprio. Ele tem que depositar com recurso próprio. E que seja chamado à responsabilidade de devolver ao Fundo de Previdência com recurso próprio aquilo que ele hoje está pedindo que seja devolvido pelo próximo governo. Mas aí, secretário, isso não vai, deputado, isso não vai fazer falta para a folha de pessoal? O senhor levanta também outra questão com relação à lei aprovada na Assembleia, né? E aqueles que ainda fazem parte da equipe de sustentação do governador Zé Filho dizem que o senhor estava presente. Estava presente. Né? E que teriam votado lá toque de caixa, mas eles dizem que o senhor estava presente. Estava. O senhor acredita que possa haver duas coisas, eu vou lhe perguntar. Primeiro, alguma intervenção no Estado, que é muito complicado e o tempo não tem mais praticamente tempo para que se decida sobre isso. E o segundo, o senhor acredita que essa lei que já foi sancionada possa ser revogada simplesmente por um ato da Assembleia ou precisaria de uma ação de inconstitucionalidade dela? O caminho mais definitivo é uma ação de constitucionalidade que compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. Mas naquilo que uma lei fere certas normas relativas à regulamentação fiscal, o Tribunal de Contas já há jurisprudência reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que o Tribunal de Contas tem capacidade de reconhecendo os problemas de uma determinada lei, não aplicar os seus efeitos. Está numa súmula do Supremo Tribunal Federal que nosso jurídico utilizou nessa cautelar, nessa representação que eu apresentei. Então, se trata de, digamos assim, de não aplicar de imediato algo que está trazendo prejuízo para o Estado. E a questão que você colocou... Na Folha, por exemplo? Estão perguntando aqui se essas ações, elas não podem prejudicar, por exemplo, a folha de pagamento. Essas restituições. Não, eu acho que nós já estamos no risco, nós já estamos na iminência de ter... O Estado já está sofrendo com as decisões erradas que foram tomadas em relação à folha. Não estou falando aqui só de DAS, não. Estou falando também dos planos de cargos e salário que foram aprovados aí ao longo dos últimos 3 anos e meio. 3 anos. Parece que o peso não foi devidamente medido. É verdade. Para comparar com a situação financeira do Estado. Então, quando isso acontece, o primeiro sacrificado é o custeio e o investimento. Se não se resolve o problema em seguida, o segundo folha. É a própria folha. Verdade. Há possibilidade de Mas o secretário João Henrique vem dizendo há 3 meses, pelo menos, que eu assisto, ele dizendo que vai diminuir, que vai atingir a meta, e até agora não atingiu. E ele é o responsável pela folha de pagamento do Estado, né? E me parece que eu não noto nas entrevistas do secretário uma preocupação muito maior com o caso que, pelo que o senhor diz aqui, é muito mais grave do que se imagina. Pois né? é. Muito grave. Muito grave, porque já estou até me repetindo, a Folha, ao representar mais de 60% da receita do pessoal, da receita do Estado, ela tem o poder, quando é mal gerida, de desequilibrar as finanças do Estado. É verdade. Ela é uma bomba, não tem dúvida. É uma bomba. Se ela estoura, o Estado vai junto. O senhor aguarda então essas... O rabo abana o cachorro. O rabo abana o cachorro, nesse caso. Verdade. A Folha é menor do que o Estado, mas termina abanando o Estado. O senhor aguarda então os resultados dessas ações. Guardando o resultado dessas ações, esperando que o Ministério Público também adote uma postura similar que vem sendo adotada pelo Tribunal de Contas, que tomou providências preventivas ao cancelar, por exemplo, algumas licitações muito problemáticas, como as que foram canceladas recentemente, aquela lá da Secretaria da Educação, da compra de livros, aquela da Secretaria da Saúde, de 22 milhões para eventos. Isso é uma atitude moderna que o Tribunal de Contas está adotando e que vai ser daqui para frente para todo o governo. Em defesa do recurso público. Não esperar que o problema aconteça, se antecipar. Estou desafiando o Ministério Público a ter a mesma atitude.
não esperar que os problemas aumentem de tamanho para se aproximar mais da discussão e da possibilidade de adoção de medidas preventivas. Só mais uma questão que eu gostaria de levantar, já que o senhor tem um perfil e um retrato mais ou menos da situação do Estado. E eu vi durante muitos desses últimos anos informações do próprio governador Wilson, informações de terceiros, informações de auxiliares, de que havia um domínio absoluto sobre as finanças do Estado. Mas pelo que nós estamos vendo aí, os problemas foram se acumulando durante esse período. Esses problemas não foram criados em 3, 4 meses, 5 meses para cá. Com certeza. Na gestão da Folha, se a questão fosse só a nomeação de 1.000 pessoas para os cargos em comissão, o problema era de fácil resolução. O problema está na quantidade de planos e cargos que foram assinados nos últimos 3 anos e meio. O Piauí não pode brincar com a gestão da folha de pagamento, Silas. O Piauí não pode brincar com o tamanho do Estado. O senador Freitas Neto, quando era governador, dizia isso. O Estado aumentou demais. Não só se assinou planos para além da sociedade financeira do Estado, como se contratou mais gente do que a realidade do Estado permite. Então nós vamos pagar, eu acho que nós vamos pagar o ano que vem todinho, vamos sofrer o ano que vem todinho para conseguir botar de novo o Estado nos trilhos. Além da crise normal e natural que se avizinha para o próximo ano, ainda teremos mais a crise nossa local. Corrigir nossos problemas locais. Os erros cometidos. É preocupante. São problemas que foram ocasionados de erros cometidos. Preocupante. O secretário de Saúde, Birocles Veras, ligou para a produção para dizer que a licitação da saúde foi cancelada assim que se detectou problemas. Pois é, mas o Tribunal de Contas aconselhou. Aconselhou não, determinou. Portanto, cumpriu sua obrigação. Da educação também. Da educação também. É verdade. Obrigado, então, deputado. Continue vigilante, porque nós não podemos, o Estado é muito importante para todos nós e nós precisamos desses seus olhos abertos aí para estar vigiando, para que o Estado não pague o preço, seja quem for o governo. O governo do Estado é do povo do Piauí, não pode entregar quebrado para ninguém não, essa é a grande realidade. Muito obrigado, deputado, obrigado, boa tarde. pela sua presença. Vamos agora...